um homem cheio do poder, foi um homem cheio do Espírito Santo, foi um homem cheio de conhecimento e nunca negou a Jesus Cristo, porque ele já tinha esse poder, ele já tinha esse entendimento, então ele nunca foi destruído. Aí Davi pecou. Se você pecou, meu irmão, o diabo gosta da pessoa que pega e ele fica, tá vendo? Já era, não tem mais jeito não, pegou, tá na igreja, né? Safado, se é vergonha. O diabo gosta de acusar, ele fica apontando dele, fica colocando lá. Tu lembra que tu pecou e tu tá aí louvando, né? Ah, o missionário pregando, fica tu levanta e vai embora. Tu pecou, não! Diga para o diabo, sai daqui, o Satanás do inferno. Eu já pedi perdão, já me consertei, eu já confessei todo o pecado confessado, está apagado por Jesus. Diga, diabo, eu já tenho conhecimento, eu não vou mais pecar, tu nunca mais vai conseguir fazer eu pecar, porque o diabo fica acusando, a pessoa fica fraca, desanimada, aí no culto da ceia dá um jeito de não vir, aí tenta pegar, toma, não, irmão, errou. Davi colocou o esposo da mulher que ele adulterou na frente da batalha para o coitado morrer e apagar por ali, ninguém ficar sabendo de nada. Coisa horrível. Pagou, foi humilhado, sofreu, mas ele teve um entendimento. Se eu me humilhar, se eu confessar para Deus e para quem eu pequei, Deus vai ter misericórdia, e teve misericórdia. Saul não pecou que nem Davi, e Saul se lascou. Quem sabe a história de Saul? Saul, irmãos, já era, acabou, a morte feia, foi humilhado. Por quê? Não se humilhou. Então errou, está fraco, se humilha, meu filho. Não desista não sai da igreja não. Ah, eu vou para uma igreja que é mais aberta lá, porque como eu pequei, vai que o pastor Ademir fica sabendo, não sei. Não. Diga, diabo, tu está repreendido. Eu errei, Satanás, mas nunca mais eu vou errar. Eu tenho o Espírito Santo comigo. Eu falei mal daquela irmã, eu fiz isso dentro de casa. Eu estou fraco nessa área, mas hoje eu tenho um entendimento, diabo, que Deus está comigo. Ele me perdoa. Não adianta você acusar, porque eu recebo depois de eu renovado pela palavra de Deus. Irmãos, olha, receba esse conhecimento. Através desse conhecimento, irmãos, Deus vai abrindo portas. E às vezes a gente está num caminho, a gente fala, não é possível uma coisa dessa. Como é que o Senhor me coloca numa porta dessa, Jesus? É porque Deus está te dando conhecimento, Deus está te dando oportunidade, abraça, mas Deus, eu não tenho tanta sabedoria. Esse emprego exige um currículo maravilhoso, eu não tenho. Entra, Deus está te dando. É tudo porta que Deus abre, é tudo, irmãos. Deus, irmãos, Ele vai fazer coisa tremenda nas nossas vidas. Por isso que o diabo, ele tem raiva, ele tem ira. Você está pensando que para trazer uma revelaçãozinha dessa, um feijãozinho com um macarrãozinho assim, você está pensando que não passa já luta? Já passa luta, não, pastor Ademir, já. O diabo já está correndo de inveja. Por quê? Porque ele traz pessoas de Deus aqui todo domingo, eu não tenho inveja. Deixa Deus usar, ele traz a irmã, vem outro irmão de lá, vem outro vaso. E cada vaso que vem, Deus vai dando uma palavra, Deus vai revelando, Deus vai usando, Deus vai abençoando, e vem visita, e vem fulano, e vem visita. E ele é isso aí, vai usando, vai deixando a igreja trabalhar. O diabo não quer, ele quer travar as portas. Não! Está reprimido o cabelo do inferno, inveja maldita. Deus está conosco, a nossa família será uma bênção, o nosso futuro será uma maravilha, o casamento das jovens será uma bênção. Teu marido, minha irmã, Deus vai ter misericórdia deste homem. Tua esposa, meu irmão, Deus vai ter misericórdia dela. Teus filhos é uma bênção. Segura o filho, diga, diabo, fora, meu filho é herança do Senhor. Vai deixando Deus trabalhar. Ele está nas drogas, está na desgraça, fala palavrão, está fumando, está uma peste, uma praga. Vai dizendo, diabo, solta o meu filho. Eu tenho entendimento que ele é herança do Senhor. Um dia você vai sair, esse homem será uma bênção, essa filha será uma bênção. Vai determinando, vai usando esse entendimento, profetiza, determina, clama, luta, e uma hora tudo vai se resolver. Não vamos deixar o diabo nos vencer, não, irmãos. Aprenda, vai dizendo, Deus, me dê esse conhecimento, me dê essa sabedoria, me dê essa coisa linda que é a Bíblia dentro de mim, me dê entendimento. Eu quero ler a Bíblia e quero entender, fala comigo. Eu quero ler a Bíblia e entender, para que o Senhor Deus faça de mim um homem vitorioso. Então fica um recado, irmãos, pegou, desanima não, tá? Ele tem todo o poder para perdoar. A Bíblia diz que ele é advogado no presente. Ô irmão, mas eu faço uma luta na minha mente. Ai Deus, é só Deus para ter misericórdia, irmão. Você sério, você está pregando e eu estou pensando, a minha mente é tão contaminada, mas hoje você está ouvindo a palavra e Deus está te dando esse entendimento, Ele purifica os pensamentos, tá? Eu sei que é terrível, irmãos. Tem irmãos que passam jogos, que passam uma luta tremenda onde, ó?
na mente, porque a mente, irmãos, é como se fosse um motor, né? Nos diz que é o coração. Eu acho que é mais a mente, porque através dos pensamentos é onde só Deus se conhece e aonde estão os maiores pecados escondidos, onde derruba o homem, é no pensamento. O homem está dentro de casa com a esposa, briga, fulano aqui, briga dali e tal. O que o diabo vai preparar? Alguém no trabalho. Muitas irmãs ficam decepcionadas com esse demônio e tira o esposo da presença de Deus, enviando uma pomba giradeira até bem mais nova. Aí o diabo está usando aonde? A mente do homem. Primeira coisa, começa a faltar os cultos. Segunda coisa, não lê mais a Bíblia. Aí o que vai acontecendo? O conhecimento e entendimento da Bíblia vai saindo do coração, vai saindo da mente. Quando sai o entendimento, o conhecimento da Bíblia, sabe o que é que sai junto? O temor de Deus. Sabe por que você teme a Deus? Eu temo a Deus. Sabe por que é que nós tememos a Deus? Não é porque nós somos crentes, não. É porque nós temos o conhecimento que Deus é o Todo-Poderoso, é santo e não devemos pecar contra Ele. Que através da santidade em Deus, em Jesus, vamos morar no céu e ter uma vida abençoada aqui. Então o diabo, quando ele tira esse entendimento do homem e da mulher, aonde faz o homem pecar. Então sempre peça a Deus, tenha misericórdia. Eu não sei o que Deus está insistindo, a revelação, abençoa meu esposo, dê entendimento para ele, não deixa a palavra sair do coração dele. Quando os pais não têm mais amor e carinho com os filhos pequenos, não dá beijo, não abraça. Quando os filhos, irmãos, ficam chorando aqui no louvor, quando você vê uma criança chorando aqui no louvor, é porque às vezes a mãe e o pai é a igreja para as crianças. Você sabia? Às vezes a criança recebe mais amor da igreja do que a mãe e os pais em casa. Mas Jesus sabe de tudo, irmãos. Então, peça a Deus, dá entendimento, dá sabedoria, dá o conhecimento para este homem, para essa mulher dentro de casa, dá para mim também, e Deus vai fazer uma grande obra. Irmãos, Jesus revelou uma bênção aqui, oh glória a Deus, digam amém, Jesus. Aqui no livro de Efésios, abra a Bíblia em Efésios. Em Efésios não, Jesus, em Mateus. Vamos lá em Mateus. Vamos lá em Mateus. Tem uma boa revelação aqui. Mateus. Livro de Mateus, capítulo 4. Para os irmãos ver, o Santo Jesus foi tentado pelo diabo. Mas sabe por que Jesus não caiu? Não porque era filho de Deus. Sim, é óbvio. Mas porque ele tinha o conhecimento da Bíblia sagrada. Ele tinha o entendimento da Bíblia. Vai lá, em Mateus capítulo 4, diz assim, ó, meu Deus, mas essa mensagem aqui, irmãos, esse versículo, a gente vai colocando o olho assim, ó. Eu lembro uma vez em Botsuana, Deus deu um privilégio em Botsuana, um país colonizado pelos ingleses, onde tem o famoso deserto do Kalahari, lá na África. Eu lembro uma vez que uns pastores ingleses convidaram para a gente dar uma mensagem num congresso lá, num salão alugado pelo governo, mas tinha muita gente, muita. Convidam, não sabe falar inglês, não fica pregando, interpretando, é horrível isso aí. Prega em francês, o outro passa para a igreja, o outro passa para a língua local, é horrível. Aí, eu lembro que Deus deu essa mensagem aqui, foram 2 horas e meia só de revelação, de em outra língua, hein? E foi coisa tremenda que Deus fez. Porque diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Às vezes, irmãos, nós somos conduzidos ao deserto, viu? E quando chega lá é tão ruim. Mas antes de Jesus ir para o deserto, sabe o que aconteceu? Olha, a Bíblia está dizendo, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Significa o quê? Não espere o deserto aparecer para jejuar, para se fortalecer, porque não vai conseguir, não. Vai ser difícil. Jesus, ele se antecipou, porque Deus tinha uma obra com Jesus. O ministério já ia começar depois daqui. O ministério para voltar para quebrar a boca do balão do Satanás do inferno. E aí tem que ser assim, porque a gente chega de autoridade. Aí Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Eu fico irritado a respeito da fé de cada um, entendimento. Mas no meu entendimento, Jesus jejuou com água e com comida. Porque eu já vi gente dizer, ó, Jesus teve fome, mas não pensei, não, significa. Ele ficou 40 dias bebendo água. Eu não vejo isso na Bíblia, irmãos, é desrespeitar o poder de Deus. Entendeu? Jesus jejuou, não bebeu e nem comeu. Porque tem irmãos teólogos que falam, não, mas Jesus só teve fome, ele não teve sede, não estava escrito
Entendeu? Tem irmãos que fazem uma resenha, umas teologias que dá raiva. Não, estou tirando a autoridade de Deus. Não é verdade, pastor Divino? Jesus jejuou, pronto, acabou. Tem irmãos que querem ter Jesus não deve vencer e não teve fome. Meu Deus do céu, né? Isso é uma coisa horrível. Então Jesus jejuou. Quando ele jejuou, o diabo se aproximou dele. Mas o diabo, ele tem conhecimento. Ele foi destruído porque é safado e rebelde. Mas ele tem conhecimento da Bíblia. E ele chegou oferecendo para Jesus tentações usando a palavra de Deus. É onde o diabo tem tido, derrubado muitas pessoas na igreja, que ele fala: não, se eu entrar na casa dela com um chifre, com um rabo, com um garfo na mão, dizendo: ei, o Satanás chegou, ninguém vai acreditar. Todo mundo sai para lá, o cabelo do inferno. Que é eu aqui, ó, o garfão aqui. Eu vim aqui, viu, crente? Não, ninguém vai acreditar. A gente já risada aqui, mas na hora que aparece isso aí, o diabo é doido, ele aparece. O Satanás, ele vem aqui buscando a palavra de Deus, irmãos. O marido está dentro de casa. Ai, meu Deus do céu, que vem enjoada, um exemplo, meu Deus, né? Aí começa as brigas dentro de casa, o casamento. Aí o que acontece? O diabo fala: rapaz, peraí, ele está dando brecha nessa área. Deixa eu usar uma jovenzinha bonitinha que tem ali no banquinho sentadinha ali, que gosta de dar umas profetadazinhas, e vão chegar perto dele e dizer: ei, que Deus renova o teu casamento e entrega uma jovem, meu santo. Aí ele olha: mistério, eu vou lá saber, vai embora e Deus está renovando tudo. A gente está risada, mas eu estou contando o que eu já vi. Aí sabe o que acontece, pastor? O homem separa da irmãzinha, meia velhinha, o velho caindo, os pedaços pelando. Aí a jovem, mistério, ele: meu Deus, você está falando, vai olhando para mim, dando risada, falando em língua. O miserável está pensando que é de Deus, vai em casa, se arrebenta, se lasca, e depois vai pagar a alma no inferno. Mas o diabo usou a palavra, verdade? Tome cuidado, irmãos. A maior tentação do crente é quando o diabo usa a Bíblia Sagrada. Olha aqui, Jesus estava com fome, então o diabo viu a fraqueza da carne. Jesus não estava em espírito, Jesus estava na carne com o Espírito Santo de Deus, mas estava que nem nós, sentia dor, sentia fome, estava que nem nós, tinha doença que nem nós. Aí o diabo ficou com fome, deixa eu quebrar o jejum dele. E não só para quebrar o jejum dele, o diabo queria que Jesus obedecesse, e nós não temos que obedecer o diabo, mesmo que esteja usando a palavra. Você tem que obedecer a voz de Satanás, não? Aí o diabo falou: olha, Jesus, por que você não transforma aquelas pedras em pão? Não está enchendo de poder, não tem essa autoridade. Porque o diabo falou: vou quebrar esse jejum, mas eu vou usar a Bíblia. Aí Jesus: não, diabo, o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui é muitas revelações, isso aqui tem revelação para parar de comer, mas começar a jejuar um pouco e comer mais a Bíblia também. Aí Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, vive o homem, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mais o conhecimento. A palavra de Deus, irmãos, é a verdadeira vida do homem e da mulher. É através do conhecimento da palavra que temos uma vida próspera e abençoada. Alguém aqui deve conhecer algum rico milionário que não é abençoado, que vive doente. O cara tem baita de carro importado, mansões, mas só vive triste, só vive cabisbaixo, só vive doente. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que não só de pão vive o homem, está dizendo também que o homem só não vive de emprego, o homem só não vive de dinheiro. Tem irmãos que abandonam a igreja porque eu vou trabalhar e vou ganhar muito bem, pastor Deus, o senhor tem que entender, eu só vou poder ir 6 meses na igreja. Não vai demorar muito para o diabo se aproximar dele.
umas mentirinhas, né? Aí, entendeu? Não tem problema, aí tem que abraçar um pouco a secretária lá, mas é no dinheiro que eu vou ganhar. Não vou dar cuidado com isso aí, irmãos. Ele levou Jesus lá em cima, ele tem a revelação. Às vezes aparece uma forma que você pensa, eita, agora eu vou arrebentar, você é a maior coluna da igreja, o meu dízimo vai ser 5 mil, mas não me receberam nada, é 500 reais, né? Porque ia ganhar 15 mil por mês, aí quando está lá em cima, o cara fala, se você me adorar, Jesus, vai estar tudo em paz, eu te dou tudo isso, é onde Satanás, irmão, derruba muita gente da igreja. É a semente que caiu nos espíritos, se eu não me engano, que vê os prazeres, a riqueza do mundo, se fora, vai embora da igreja, se dizia. Então tem que tomar muito cuidado. Está lá em cima, esteja com a palavra de Deus. Uma porta abriu milionária, lá esteja com a palavra, esteja fiel. Se tiver que mentir e sonegar imposto, falcatrua do Satanás, desce para baixo, sua vida vai nascer e Deus vai te levantar e te honrar novamente. O importante não importa se está lá em cima ou lá embaixo, no meio, rico, milionário, próximo, o importante é estar com a palavra. Milionário, pobre com a palavra, na luta com a palavra, no deserto com a palavra, próspero, abençoadíssimo com a palavra, na miséria com a palavra. O importante é estar com a Bíblia, com entendimento, com o conhecimento de não errar, não pecar, e Deus estará com você e nunca você vai decepcionar e vai cair. Tem irmãos que Deus não pode abrir uma grande porta, porque se abrir, ele só nega o imposto do dízimo na igreja. Tem irmãos que se Deus der 20 mil reais por mês, ele não tem coragem de dar 2 mil de dízimo, dá 200 reais e mixaria de moeda nas almas. Isso é um pecado muito grande que não pode acontecer. Então Deus conhece tudo. Tem irmãos que se Deus abrir uma grande porta, ele só vai vir no culto no domingo, e quando vem um murmurão e vem toda assim, ó. Deus abençoou, prosperou. Não tem que parar com isso, tem que ser humilde, irmão. Ô irmão, faz o que Cristo faz. Ô irmão, fiquei sabendo que tu é uma bênção, Deus prosperou. Deus é vitorioso, vamos ajudar um outro. Seja humilde, não perca a humildade, não, tá? Que Deus nos abençoe. O tempo não dá mais, tem muita. Hoje a gente orar, irmãos. Deus ia derramar um pouco do Espírito Santo com fogo, mas vai ficar para os próximos dias. Hoje Deus tinha essas revelações para entregar. Eu quero que a igreja fique em pé, tá? Não desista, não pare de sonhar. Um recado bom para os jovens. Ame o Senhor Jesus. Deus tem uma boa mensagem para os jovens. Fique firme. O teu futuro pertence a Deus. Cuidado com os revelamentos profetadas. Eu missionário aqui, desde quando tinha 15 anos, já começou os mistérios carnais. É isso que eu te digo, é eu aqui, eu ia pregar nas igrejas, missionário. Aí eu olhava assim, ficava olhando. Olha, jovem! Aí vinha outra irmã. Aí fica preparada, está do teu lado. Eu falei, para quê? Tome cuidado, viu, irmãos? Tome cuidado. Daí jovem, fica do jeito que está, irmão. Vai estudando, vai orando, vai jejuando. Fica na dispensação de Deus. E cuidado com os revelamentos. O namoro é para estudar o cara, entendeu? Para saber. O namoro é para isso, é para conhecer. O namoro, você pisa na unha dele, depois, toma cuidado. Tem irmãos que hoje sofrem e falam, ai meu Deus, eu tivesse ouvido isso, eu tinha me apressado na hora da aliança. Só Deus sabe o que eu faço lá na minha casa. Então toma cuidado para não acontecer isso com você, entendeu? Obedeça ao papai, que é o principal. Obedeça à mamãe. Se eles falaram não, é não. E aguarde em Deus e Deus vai abençoar, tá bom? O calor do Espírito Santo desceu, Deus está uma bênção. Quero saber se tem uma alma hoje que quer se reconciliar com Jesus. Não vou dizer desviado, quem está desviado no nosso caminho é Satanás. Se tiver alguém que está fraco e hoje quer fazer uma reconciliação, um conserto, vem aqui à frente em nome de Jesus. Você entre nós tem um visitante que você não aceitou Jesus como seu Salvador, mas hoje você quer falar, eu quero pertencer a esse povo maravilhoso, eu quero ter esse conhecimento na minha vida, eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu não tenho essa sabedoria, meu Deus. Eu não tenho essa alegria, esse conhecimento só tem idade de Jesus Cristo. Às vezes o irmão, coitado, não tem condição de estudar, tem a quinta série. Do lado dele está sentado um doutor, currículo de doutorado. Mas sabe quem é o mais sábio? Quem é o mais sábio? É o irmão, porque o doutor não tem Jesus no coração. O doutor pega, faz a vontade do capeta. O irmão que tem a quinta série faz a vontade de Jesus, vai para o céu. O outro que é doutor não quer saber de Deus, que é jumento espiritualmente, vai para o inferno. Entendeu? Então nunca despreze, irmãos, quem você é. Nunca se sinta menor do que ninguém, maior. Seja feliz com o conhecimento da Bíblia. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém? Ore pelas crianças, tá? Deus mostrou muitas
essas coisas. Deus que proteja as crianças e abençoe. Então, irmãos, vamos receber o pastor Ademir, que vai dar a bênção apostólica. Deus abençoe a todos. Peço oração pelos aqueles que oraram pelo missionário, tá? Que tivemos que passar pela mão do médico uma reparaçãozinha, porque como Deus está abrindo as portas, nós estamos orando para Deus nos levar para a África, e na África, como a medicina lá é horrível, é melhor se tratar aqui do que ir para a África. Não seja ignorante na parte de remédio. A doença não saiu na oração, o mal não foi embora na oração, toma remédio. Não foi embora, toma remédio, procura o médico. A fisioterapia, as consultas não está dando certo, vai ter que passar pela uma reparação, uma cirurgia, passe. Entendeu, irmãos? Jesus chegou na febre e falou, não precisa de dor, não. Vai embora, febre. Ela foi. Se ela foi, glória a Deus. Se não foi, tome remédio. Não podemos ser ignorantes e ficar morrendo. Não, pastora, comigo, não vamos para remédio, remédio não tem. Tem uns que é assim, viu? Tem igreja, meu Deus do céu, você não pode vir falar com comprimido. Isso é ignorância, né, pastor? Ela não está sendo bom de Jesus, sai o remédio. Se não sai, vai na agulha, não sei o que na injeção. Tá bom? Ai, Deus nos abençoe. Levante a mão assim, levante a mão, feche os olhos. Deixa o missionário dar uma bênção para você. Jesus, ouvimos a tua revelação. Que esse entendimento, Pai, esteja nos nossos corações, desde agora para todo sempre. Jesus, abençoa o pastor Ademir, a sua esposa Ismael, a sua família. Abençoa todos os irmãos que estão aqui, Pai. Abençoa todas as irmãs que estão aqui. Dá vitória, Deus. Abençoa a igreja, abençoa os obreiros, a direção, a reunião amanhã. Dá vitória. Abençoa todos que estão aqui, Pai, com muita sabedoria e conhecimento. Em nome de Jesus. E não esqueça de orar pela irmã Albeniza, viu? O diabo lá nas câmaras municipais, os vereadores, na verdadeira, o diabo lá. Então ore pelos nomes de Deus, para Deus dar vitória. Tá bom? Quem entendeu, diga glória a Deus. Graças a Deus, né? Palavra maravilhosa. Que Deus possa abençoar o nosso povo missionário. Que eles contribuem sempre a sua ferramenta preparada nas mãos do Senhor Jesus.